Olá, seja bem-vindo ao novo webinar da EWP. Hoje trazemos para cima da mesa o tema dos fundos comunitários que tantas dúvidas causam e muitas vezes estão assim envolvidos num manto, numa névoa, porque ouvimos falar claramente de ajudas, de apoios, de dinheiro que está para chegar, mas aquilo que temos sentido é que muitas empresas nos contactam com questões de como podem aproveitar efetivamente estes fundos, não só do PT 2020, portanto do Portugal 2020, como também daquilo que está para chegar do Portugal 2030. Mas hoje eu tenho comigo Carla Barreto, ela que também é consultora de gestão da EWP e está aqui connosco precisamente para nos esclarecer algumas dúvidas. Olá Carla, seja bem-vinda, obrigada por se juntar a nós. Olá, bom dia. Carla, então vamos falar um bocadinho sobre este tema, não é? E eu começava por lhe perguntar, Carla, como eu disse inicialmente, muito se tem falado sobre este plano de recuperação europeu, não é? E do novo quadro de financiamento, mas afinal de contas aquilo que nos perguntam é, efetivamente, que financiamento é que existe para as empresas? Ok, então pronto, é assim. Efetivamente, Portugal vai receber uma elevada injeção de dinheiro destinado para a competitividade, para o crescimento e para a criação de emprego nas empresas. No entanto, os principais concursos mantêm-se sempre a inovação produtiva, a questão da internacionalização e também aqui de investigação e desenvolvimento. E neste momento não existe nada aberto. Houve que fechou em setembro uma inovação produtiva, aquele que foi denominado o último grande concurso do Portugal 2020. No entanto, para não haver um grande interregno de tempo entre o Portugal 2020 e o Portugal 2030, ainda prevê-se que possam existir novos avisos enquadrados ainda no Portugal 2020. Ouve-se falar também muito na questão do PRR, ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência. Este tem lançado vários avisos, no entanto, até agora nenhum muito focado nas empresas. O que sabemos é que existem cerca de 5 milhões de euros destinados para as empresas, nomeadamente para a transição digital, que estão destinados 625 milhões, e para a inovação, ou seja, que tem aqui mais 1,3 milhões. No entanto, não existem atualmente avisos abertos. A famosa Aqui, bazuca, não é, Carla? exatamente, a famosa bazuca, mas no entanto aquilo que se tem verificado é que realmente eles têm falado que há muita execução, mas é muito para o Estado, não é? Para entidades do Estado e também para IPSS que têm estado a abrir, como por exemplo agora o que abriu dos carros, para carros elétricos e tudo mais. Agora, para as empresas em si, neste momento está complicado a nível de novos avisos, o que não quer dizer que não exista dinheiro e que não estejam previstos. No entanto, não existe nenhuma calibração ou previsão. Aquilo que nós sabemos é que, e que foi dito pelo presidente da CCDR do Alentejo, é que os primeiros avisos já enquadrados no Portugal 2030 estão previstos para o início do próximo ano. Muito bem, e que tipo de incentivos é que nós poderemos esperar desse Portugal 2030? Pronto, então é assim, ainda não saiu novos regulamentos, nós temos o regulamento geral que saiu, mas os regulamentos particulares e os regulamentos designados aos concursos ainda não saíram. No entanto, o core dos incentivos manter-se-á, ou seja, inovação produtiva, qualificação e internacionalização das PME e investimento e desenvolvimento. Ok, portanto, para ter mais percepção e para que percebam o que é que são estes projetos, então é assim, vamos imaginar aqui uma empresa, por exemplo, de produtos industriais, que quer criar um novo produto. O que ela pode fazer é concorrer, por exemplo, para um investimento para um ID, ou seja, para o investimento em desenvolvimento, e ela pode meter tudo o que seja investimentos relacionados com a investigação, prototipagem e testes para um produto, ou seja, será desde a ideia até antes da comercialização desse produto. Esse tipo de incentivos apoia os investimentos a realizar. Depois, se existe uma inovação produtiva, ou seja, ajustar, por exemplo, uma fábrica existente ou criar uma fábrica de raiz para
então ir comercializar esses produtos, e depois, então sim, a qualificação e internacionalização que irão ajudar a alavancar então a comercialização destes produtos. No entanto, a qualificação poderá, por exemplo, ser interna. Vamos que uma empresa queira criar um novo software que irá ajudar a criar mais eficiência, a automatizar processos. Aí poderá concorrer para uma qualificação. Vamos que queira, por exemplo, internacionalizar, ganhar novos mercados, ir a feiras, trazer pessoas cá para conhecer os produtos, aí é uma internacionalização. Ok? Para além deste tipo de apoios, a qualificação e a internacionalização apoiam também a contratação de até 3 novos postos de trabalho qualificados. Um posto de trabalho qualificado tem no mínimo uma licenciatura, pode ser com mestrado, com doutoramento, mas abaixo que isso não financia. Obviamente que tem que ser postos de trabalho relacionados com o projeto a criar, não é? Pronto. Este tipo de candidaturas vão se manter no geral, ou seja, tem um máximo de 75% de incentivo. No entanto, se mantiver com as mesmas condições que no Portugal 2020, 50% à partida, ou seja, desses 75%, 50% será reembolsável e outros 50% não reembolsável, dependendo se a empresa atinge ou não determinados objetivos propostos em candidatura, nomeadamente o volume de negócios, a contratação de postos de trabalho que se propôs. Portanto, é muito importante que a candidatura seja seguida e seja aprovada pelos clientes para que depois não sejam propostos objetivos realmente inatingíveis. Carla, estamos a falar aqui também de, claro, de incentivos e de apoios. Eu pergunto-lhe, na sua opinião e também da sua experiência, que características é que deverá, portanto, um projeto ter para podermos concorrer a este tipo de fundos comunitários? Não é assim, isto depende muito da candidatura a que se concorra, porque algumas têm algumas especificidades e pedem realmente algum tipo de pressupostos. No entanto, no geral, uma candidatura para se designar de qualidade ou para este tipo de incentivos, ela deverá ter obrigatoriamente a criação de novos postos de trabalho qualificados. É importante, porque não é só criar emprego, o emprego qualificado é importante, ou seja, mais uma vez, acima da licenciatura, ou licenciatura em si, a questão de ter algo inovador, ou seja, trazer algo de novo para a própria empresa, não precisa de ser inovador a nível do mercado nacional ou internacional, basta que traga alguma coisa nova para a empresa, quer seja a nível do próprio produto, a nível do marketing, a nível de procedimentos de produção, e também a questão de estar alinhada com as prioridades do próprio território onde ela se irá enquadrar. Onde é que poderão, por exemplo, ver isso? Existe um documento criado pelas CCDRs de cada região, que é chamado o RIS3. No RIS3 estão delineadas as prioridades para cada território. Por exemplo, aqui no Algarve temos a questão do turismo, do mar, do agroalimentar, em que são as 3 grandes áreas. Nestas três linhas prioritárias, existem depois prioridades em si que convém verificar antes sequer de se pensar em criar uma candidatura, ok? E aqui, portanto, falávamos do caso agora, a Carla abordou no Algarve, não é? O turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, não só no Algarve, mas a nível nacional. Nós aqui no Algarve sentimos um bocadinho mais neste setor. Eu pergunto se existe neste momento alguma linha específica para o caso do turismo. É assim, não no Portugal 2020, mas no Turismo Portugal, eles ocasionalmente vão disponibilizando linhas específicas para o turismo. Neste caso, a única que está aberta e que irá estar aberta até ao final do ano será a linha da qualificação da oferta. Aqui o que se pretende é qualificar a oferta turística existente, no entanto, não se tratando como no restante de incentivos, mas sim de linhas de financiamento protocoladas. Qual é a diferença? A diferença aqui é que parte do empréstimo não terá juros e outra parte será bonificado. Aqui o financiamento também é até 75%, e no caso do Algarve existe sim ali um pequeno valor, ali um prémio, que também será não reembolsável. No entanto, para o resto do país o mesmo já não acontece. De referir que os projetos têm que ter
algum elemento diferenciador. Para além disso, os promotores precisam de obrigatoriamente efetuar investimento em gestão ambiental, ou seja, energia, águas, resíduos, e bem como em medidas de acessibilidade. Mais uma vez, neste tipo de investimentos, como também no Portugal 2020, é importante que os promotores tenham noção que têm que colocar no mínimo 25% do capital, ou seja, de todo o investimento preconizado no projeto, os promotores têm que meter no mínimo 25% a 30% do investimento. Muito bem. E para projetos portanto, que tenham uma dimensão mais reduzida ou que não exista aqui um quê de inovação envolvida, existem alguns incentivos que nós possamos indicar? Não é assim. Eles vão abrindo ocasionalmente, não é uma coisa que exista. Há algum tempo existia uma linha chamada BSI2G. O BSI2G visava a criação e a expansão de micro e pequenas empresas, onde apoiava até 50% do valor preconizado na candidatura. Existiu também, há pouco tempo, o Coeso, que visava criar o próprio emprego ou a criação de postos de emprego, no entanto apoiavam apenas não porque era um bom incentivo, apoiavam 140% a fundo perdido dos salários e da segurança social dos postos de trabalho criados, até um período máximo de 36 meses. No entanto, aquilo que existe atualmente e que vai abrindo, eu sei que está aberto agora, por exemplo, ali para o Barlavento Algarvio, mas depende muito das zonas, é que a diversificação da atividade agrícola. A diversificação da atividade agrícola pretende-se, como o nome diz, é diversificar o rendimento que o agricultor tem, mas tem como pressuposto que as pessoas precisam ter atividade agrícola para poder concorrer. Por exemplo, um agricultor que pretenda abrir um alojamento local ou um espaço em turismo rural terá acesso a um incentivo não reembolsável de até 50% do investimento, sendo que o projeto tem um valor máximo de 200 mil euros. E onde é que, portanto, também esta é claramente uma questão que nem sempre é fácil acompanhar, precisamente por aquilo que a Carla também tem vindo a dizer, ora abre, ora fecha, ora está disponível, ora não está disponível, mas onde é que as empresas podem ter acesso à informação sobre os avisos de abertura destes incentivos? Então é assim, existe uma panóplia de sites onde eles poderão consultar. O mais aglomerador será o site do Portugal 2020 em si. No entanto, existe o site do Compete 2020, do PDR 2020, que é só destinado para a agricultura, e do Mar 2020, que é para o mar. Igualmente, poderão recorrer aos sites das próprias GCDRs, que têm os avisos e também têm a respectiva legislação que enquadram esses avisos. No entanto, aquilo que eu aconselho o melhor é sempre definir o projeto primeiro, ou seja, uma listagem de investimentos que irão realizar, bem como os objetivos que pretendem atingir com essas candidaturas. E assim depois podem, com o recurso, quer a consultoras, quer de entidades como a CCDR ou os grupos de ação local, que no Algarve temos, por exemplo, a Inloco e a Vicentina, que providenciam esse apoio para enquadrar as candidaturas e dizer qual é o incentivo mais apropriado para aquela candidatura, bem como quando é que ele irá estar aberto. Se eles souberem, não é? Porque não existe uma calendarização neste momento específica. Carla, eu perguntava-lhe, portanto, a última questão que tenho, já aqui também um bocadinho da sua experiência. O que nós temos sentido, portanto, temos recebido o contacto de várias empresas que, portanto, também um bocadinho aqui nesta leva da bazuca, portanto, do PRR, do que está para vir, portanto, acham, como a Carla estava a dizer, há dinheiro, mas ainda não há, há e não há, não é? Portanto, fala-se, mas na prática ainda estamos um bocadinho longe de vê-lo. Mas o que é que acontece? Eu pergunto se isto será uma metodologia ou um comportamento também correto por parte das empresas. Basicamente, aquilo que querem saber eu sei que há apoios, há qualquer coisa e eu quero aproveitar essa qualquer coisa que existe. Esta será uma boa, digamos, uma boa postura, uma boa decisão por parte das empresas, ou, portanto, quando querem então concorrer estes incentivos, ou é melhor, do ponto de vista correto, existir
uma ideia, um projeto, um objetivo e depois sim tentar encontrar um fundo que se encaixe nestas nossas necessidades. É porque isto acaba muitas vezes por ser, eu quero aproveitar, mas eu não sei bem o que é que há, eu não sei bem o que é que eu quero, mas eu quero aproveitar. Não sei se partilham um bocadinho deste sentimento e desta opinião. Sim, mas isso sem dúvida, só que é uma questão que tem a ver mais com, não é cultural, mas é histórico, porque dos diversos quadros comunitários, enquanto no antigo CREN e mesmo antes do CREN era muito mais facilitado aceder e havia, por exemplo, incentivos a 100%, neste momento os incentivos são menores e como eu disse também, temos que atingir determinados objetivos para conseguir que o fundo seja não reembolsável. Portanto, eu não aconselho a concorrer só porque sim, porque a realidade é que tem que sempre meter dinheiro. Não há coisas grátis, ou seja, o promotor vai sempre ter que meter dinheiro, vai ter que atingir determinados objetivos, depois tem a questão de ter que fazer os pedidos de pagamento, onde tem que ter as faturas, tem que ter tudo disponível. Portanto, não há dinheiro grátis, não é? Portanto, o indicado será fazer um levantamento de onde é que querem que a empresa esteja daqui a uns anos, e o que é que tem que investir para lá chegar, quer seja um novo produto, quer seja um novo marketing, quer seja em carros elétricos, quer seja criarem, por exemplo, contratarem pessoas qualificadas, mas depois, com uma listagem de investimento feita e com objetivos muito concretos, aí sim tentar enquadrar nos investimentos que vão existindo. Outra Certo. questão que é importante e que também é importante referir é sempre, embora não hajam avisos abertos, os avisos quando abrem estão abertos 2 a 3 meses e não é às vezes tempo suficiente para fazer uma candidatura. Portanto, é importante que comecem desde já a planear o futuro, a colocar as candidaturas, a começar a pensar na candidatura que vão fazer, a recolher orçamentos, que é a parte mais morosa das candidaturas, para depois, então, quando abrir, já terem tudo planeado. De referir ainda que as candidaturas têm um mérito, ou seja, as candidaturas são avaliadas de 1 a 5 e depois, só a partir dos 3 é que são aprovadas. Mas depois pega-se na dotação existente e vai-se fornecendo do 5 para baixo. Ou seja, nem todas as candidaturas depois têm acesso, por muito que sejam elegíveis. Portanto, é importante que a candidatura tenha qualidade, que seja boa, e um dos fatores de desempate é exatamente quando é que se submete a candidatura. Ou seja, quanto mais cedo submeter a candidatura, mais probabilidades existe dela ser aprovada. Muito bem, Carla, era precisamente este o ponto que eu queria chegar, porque acho que é importante que as empresas e quem, portanto, possa depois vir a ver este nosso webinar, lá está, tem como objetivo também tentar ajudar a esclarecer alguns mitos, digamos assim, porque lá está, não há dinheiro grátis e as pessoas muitas vezes, há muito dinheiro e eu não vou ter que pagar nada, não tenho que reembolsar, portanto eu quero este dinheiro. E é importante também a Carla ter abordado esta questão e desta perspectiva. Deixar apenas aqui uma nota. Portanto, falávamos aqui da questão do tempo e de preparar o futuro e é precisamente também esse um dos nossos objetivos e de estarmos aqui para tentar ajudar as pequenas e médias empresas a preparar este futuro e quem sabe, portanto, depois aceder a algum tipo de algo, portanto, apresentar uma candidatura e aceder a algum fundo comunitário que possa estar disponível. Carla, agradeço muito a sua disponibilidade, penso que foi bastante proveitoso para nós também esclarecermos aqui este mundo das candidaturas, dos PTs 2020, 2030, isto acaba por ser muitas vezes um mar de informação e muito verdade. Exatamente, e como é um tema muito particular, muito específico, só quem está por dentro dele, eu costumo dizer, não, essas questões têm que ser mesmo faladas com quem trabalha nessa área, com quem está dentro desse tema, não é? Deste tipo de apoios e de incentivos que as empresas procuram, por isso agradeço imenso a sua atenção, certamente que haverá outras oportunidades de voltarmos aqui a estes conteúdos em vídeo para esclarecer mais dúvidas, mais questões. Quanto a quem nos vê, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer pedido de apoio para a sua empresa, poderá aceder através dos nossos canais digitais, estamos presentes em todas as redes sociais, pode também consultar toda a informação no nosso website www.ewp-portugal.com. Nós estamos cá para ajudar a si e a essa empresa.